o Maduro fez esse aparato repressivo, né, para se manter no poder, mas ele há muito tempo já não é presidente da Venezuela. Ele é um dono, ele é um traficante de drogas, dono do morro chamado Venezuela. Essa é que é a questão. Quando vocês, telespectadores, olharem para o Maduro, olhem o Marcola, olhem um beira-mar. Então, nessa mudança dos Estados Unidos é que eles conseguem fazer essas operações legalmente, de acordo com a lei americana. E aí é o motivo pelo qual o Lula não reconhece o PCC e o CV, o TCP, o ADA, a Família do Norte, toda essa escória do tráfico de drogas brasileiro, o Lula não reconhece como grupo terrorista. Por quê? Porque ele sabe que ele vai dar margem para os Estados Unidos atuar, não invadindo o Brasil, mas pegando esses líderes do tráfico de droga, como André do Rep, que ganhou um HC da STF e no dia seguinte estava no Paraguai. Se os Estados Unidos pegar o André do Rep no Paraguai, mandar ele para um presídio americano, facilmente, e obrigar ele a delatar. Será, Lacombe, Alan, Max e Ramagem, que se esses grandes peixes do tráfico de drogas começarem a abrir a boca, será que a gente vai ver alguma vinculação com a esquerda? Com o PT? Será que não vai ser só aquela delação do Marcos Valério falando em 100 milhões de reais lavados do PCC para o CV? Inclusive foi mais uma das matérias que nós fomos proibidos de comentar durante a eleição de 2022? Eu acho que a resposta todo mundo sabe. Fala, Eduardo. Um abraço, muito bom falar contigo. Feliz ano novo, meu amigo. Vamos lá. A gente estava falando aqui, Eduardo, que está 3-0 no Trump contra a China. O objetivo mesmo é China, contra os proxies da China. Contra o Irã, a ofensiva ali cirúrgica do Trump, e agora uma possível quebra desse governo dos ayatollahs ali. Faixa de Gaza também. Exatamente. E agora a Venezuela, né? Com esse todo o petróleo que ia ilicitamente, não contabilizando para a China. Então, minha pergunta é o que você acha desse novo cenário político, diplomático, mundial que está sendo colocado pelos Estados Unidos e todos, inclusive, infelizmente, a ONU ali falando em soberania e querendo levar o Conselho de Segurança da ONU. E a gente conhece muito bem a ONU, né? Cercado dos progressistas, dos globalistas, representações contra Israel, nada contra o terrorismo, tudo contra os Estados Unidos e deixando a China ilicitamente pelo mundo. Como é que fica esse multilateralismo do Conselho de Segurança da ONU? Os Estados Unidos estão provando que são mais poderosos do que todos esses órgãos multilaterais somados, né? Vão levar para o Conselho de Segurança, Estados Unidos têm poder de veto, não vai acontecer absolutamente nada, espuma. Então, no final do dia, o que a gente está vendo é que há uma distância tão grande da realidade que o que está valendo realmente é a força. E graças a Deus os Estados Unidos é mais forte do que o regime do Maduro, do que o regime do Khamenei, né, do Ali Khamenei lá do Irã, é mais forte do que o regime do Hamas. Então é isso que a gente está vendo. E é muita besteira que foi deixada para trás pelo governo Biden, porque no mundo não existe vácuo de poder. O Biden, ele prefere um Lula a um Bolsonaro. Isso daí é inacreditável. O Biden, ele prefere dar a terceira chance a um regime nuclear do Irã. Então, assim, eu chego a falar, eu sei que tem muita gente que está triste com o Trump com relação à lei Magnitsky, mas eu ainda dou graças a Deus que o Trump foi eleito. E a gente ainda vai ver, gente, esperem, que nós ainda vamos ver muitas cenas dessa novela, dessa relação Brasil-Estados Unidos, e eu tenho certeza que a preferência do Trump não é pelo Lula, né? Podem apostar. Mas eu dou graças a Deus que o Trump foi eleito porque ele está remodelando o mundo, está, na verdade, resgatando a normalidade do mundo, a moralidade. É o discurso do Didi Vance, lá naquela summit de segurança em Berlim, ainda no ano passado, onde ele fala, ou nós compartilhamos os mesmos valores, os valores que nos levaram a estarmos lado a lado na Segunda Guerra, ou a gente vai fazer algo diferente. E está dando resultado. A Europa acabou de aumentar para 5% do seu PIB para investimentos em defesa, estão muito mais alerta, já não estão mais sorrindo do Trump quando o Trump fala, olha, vocês estão construindo aí pipelines, né, tubos com a Rússia para comprar gás russo, vocês vão se atrasar com essa questão aí toda. Agora eles estão lá preocupados com a guerra da Ucrânia. Enfim, então eu estou vendo novos ares no mundo, eu vejo uma direita fortalecida esse ano, a gente vai ter eleição na Colômbia em maio desse ano, no Brasil em outubro, então são mais 2 países que devem acompanhar, Deus quiser, a Equador, Paraguai, Argentina e Chile,
tomando quase que toda a América do Sul como de direita. A gente viu um avanço na América Central também, a gente já tem sedimentado ali, consolidado o Bukele. Nem Honduras, o governo americano falou, estamos de olho, e isso serviu para brecar as intenções da esquerda radical, que já estava ensaiando um golpe, e depois de um tweet do Landau, que é o 02 do State Department, embasado pelo presidente Trump, a menina lá, que eu esqueci o nome dela agora, ela voltou atrás do partido do Zelaya, voltou atrás, né, o Foro de São Paulo deu uma volta atrás e falou, opa, tá um cachorro muito grande para me meter aqui, então eles não colocaram as asinhas de fora. Demorou um tempo, a eleição lá em Honduras foi dia 30 de novembro, semanas depois somente, quase que no final de dezembro que foi anunciado o novo presidente, que é uma pessoa de direita, que é uma pessoa simpática aos Estados Unidos, e Deus quiser isso vai vir para o Brasil também. E agora com mais esse conteúdo da Venezuela. Então a esquerda, como ela é muito bem conectada no mundo inteiro, quando cai um dos seus, a tendência é de se impactar todos os regimes. Então, com a queda do Maduro, podem ter certeza, vai parar o pagamento dos mais médicos, mais atletas, mais esportistas e todos os programas que a Venezuela tem com Cuba, que eram pagos na base do petróleo, isso vai acabar. Cuba enfrentará muito em breve uma piora no seu atual desabastecimento energético. Podem apostar. Isso tudo vai levar o quê? Vai levar uma conflagração da população, e a exemplo do que ocorre no Irã, a tendência das pessoas irem para as ruas, pro tudo ou nada, porque vão estar lutando por alimento, por energia, e aí a gente consiga ver, né, a queda de um regime ditatorial e um florescimento de algo novo que possa trazer prosperidade para os seus povos. Essa é a minha esperança para esse ano. Eduardo Bolsonaro, o Itamaraty colocou sigilo de 5 anos nos seus telegramas enviados a Caracas. Bem, o mesmo sigilo não ocorre pelo lado da Venezuela, porque Caracas caiu, né? Ou seja, para quem queria esconder o que foi falado com Caracas, agora está ali no colo de Donald J. Trump. Bem, dito isso, é bom lembrar que no dia da prisão de Maduro, Donald J. Trump também publicou na sua rede social, no Truth Social, que certamente você já deve ter visto, que você também acompanha lá no Truth, é bem ativo lá na rede social. Conta lá. Então, e o Trump publicou no mesmo dia da prisão do Maduro, um vídeo desmascarando, né, ou ao menos levantando sérias questões em relação a Dominion Voting System, que opera aqui nos Estados Unidos, e a Smartmatic, que hoje é uma empresa americana, mas a gente sabe muito bem como ela foi criada na Venezuela, chegou a operar no Brasil um tempo, depois saiu. Há algo de importante com relação às eleições que o Donald Trump está querendo comprovar, ou seja, na minha concepção, isso aqui é uma leitura absolutamente subjetiva minha, não é nenhuma análise, eu não consigo ver o Trump terminando o mandato dele sem deixar claro o que eu falei durante 4 anos, eu estou comprovando. Ele não vai terminar o trabalho dele aqui nos Estados Unidos, como presidente dos Estados Unidos da América, por questões de idade ele não será reeleito, é óbvio que ele vai preparar um outro nome, talvez o Rubio, talvez o J.D. Vance. Ele nem poderia, né? Ele nem poderia, pela Constituição. Não, mas, ou seja, é óbvio que não vai querer, não só não pode. É entre o J.D. Vance e o Rubio agora, né? Que o Rubio. Força. Exato. E aí, como é que eu vejo essa situação? O Trump sabe que para manter isso, não basta só uma transferência de nome. Como, por exemplo, a força do Jair Messias Bolsonaro transferindo-se para Flávio Bolsonaro. É necessário ter também um processo íntegro, onde você não só tenha a integridade da contagem dos votos, contagem pública, a poder de apuração. Há muitos trabalhos sendo feitos nesses anos todos, desde a eleição de 2020, em relação às apurações de ballots, né, que nós não temos no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos existe. Então, há fraudes sendo reconhecidas nas questões dos ballots, na Geórgia, no Arizona. A minha pergunta, sem muita delonga, que eu quero te ouvir, é: você acha mesmo que o Donald Trump vai terminar o trabalho dele sem comprovar fraude eleitoral, uma vez que ele publicou essa questão da Smartmatic e da Dominion Voting System no mesmo dia que ele prendeu Maduro? Isso é interessantíssimo, né, Alan? Imagina só, no momento todo mundo está falando da Venezuela, drogas, terrorismo, conexões com o Irã, impacto na América Latina. O cara que prendeu o Maduro está falando de
integridade nas eleições. Isso não é só deixar aquela curiosidade no ar. O mundo internacional se comunica através dessas mensagens, muitas vezes subliminares. Então, em que pese ser algo subjetivo, eu compartilho do mesmo pensamento, tá? Nada me tira da cabeça que, para além dos crimes violentos, assassinatos, sequestros, etc., a prisão do Maduro será determinante para a questão da integridade eleitoral, não só dos Estados Unidos, mas para toda a América Latina. Os Estados Unidos tendem a não reconhecer uma eleição se ela for feita de maneira obscura. É preciso o quê? É preciso ter, pelo menos, requisitos mínimos democráticos para se assegurar a lisura daquela eleição. Porque senão, se for só o TSE anunciar o resultado, a gente viu na Venezuela. A Venezuela tem o TSE deles lá, o CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral, que deu como candidato vencedor da última eleição venezuelana o Maduro, com 51% dos votos. Lembra até o Brasil, né? 51% a 49% do Lula com o Bolsonaro. E os Estados Unidos não reconheceu a eleição venezuelana. E digo mais, eu ainda tenho para mim, também aqui toda a minha subjetividade, de que foi uma pressão de bastidor vinda do governo Biden que colocou o voto impresso na Venezuela. Voto impresso esse, mecanismos de recontagem e fisicamente escritos em papéis que permitiram a Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez mostrar por A mais B, através de prova documental, que eles venceram as eleições com mais de 60% dos votos. Por que o governo Biden pressionaria o Maduro para isso? Para dar um mínimo de verniz democrático à Venezuela. Porque o Biden deixou de comprar petróleo da Arábia Saudita, do Mohammed bin Salman, do MBS, disse lá que, não, ele mata jornalistas na embaixada, etc., uma acusação que nunca foi comprovada, e começou então a comprar petróleo da Venezuela, veja só que legal, do Maduro, que faz algo bizarro, causador da maior crise migratória de toda a história da América Latina, transformando Caracas numa das capitais mais violentas do mundo, e assim por diante. Então, quando o Biden começa a comprar petróleo da Venezuela, ele, pelo menos para os americanos aqui dentro da casa dele, ele tem que dar um ar de democrata. Então ele exige que o Maduro faça uma eleição com voto impresso. Vocês vão lembrar, porque foram vários vídeos divulgados, o Maduro mostrando como é que funciona a urna com o voto impresso. E talvez aí a gente veja, né, uma eleição de 2026 com mais mecanismos de lisura. Um aperfeiçoamento do nosso sistema, porque não estará mais comandando a nossa eleição o Alexandre de Moraes. Vai sair o Alexandre de Moraes e essa eleição será presidida por Cássio Nunes, que não é uma pessoa que vai privilegiar a direita ou os bolsonaros, mas é uma composição do TSE muito mais equilibrada. No TSE são 7 juízes, chamados ministros. 3 vêm do STF. Então, na eleição de 2026, será Cássio de presidente, André Mendonça de vice, e o terceiro a serrar fileiras é o Toffoli. Quem que pese, né, muitos de nós temos críticas a ele, eu não identifico como uma pessoa ideológica. Então vai ser uma... Tá parecendo bateria descarregada, acho que é a câmera aí. Mas pode continuar falando aqui, que a gente bota a câmera na gente aqui. Se quiser continuar falando, Eduardo. Acho que o teu áudio tá funcionando ainda. Tá, então só para encerrar isso daí, eu acho que tudo isso daí dá gás para que a gente tenha uma eleição muito mais... de uma lisura muito maior no Brasil, e o Trump vai, Alan, com certeza o Trump vai se aprofundar nessa pauta eleitoral, porque a Venezuela tem tudo a ver com isso, seja através de Smartmatic, seja através de dinheiro de tráfico de drogas voltando em caixa 2 para as eleições dos companheiros do Foro de São Paulo. Então vai vir muita coisa à tona. O Lula agora tá na mão do Trump, e o Trump, como você disse, vai fazer valer sim tudo aquilo que ele disse. Todo mundo suspeitava, mas impediam eles de investigar e comprovar que o Trump estava certo. Então ficavam falando que o Trump está fazendo teoria da conspiração, diziam, né, aquela foto dele na Geórgia, a famosa mugshot, é porque ele está desconfiando das eleições na Geórgia, tal qual ocorreu no Brasil com o Jair Bolsonaro, e assim por diante. Então eu estou muito animado, finalizando, eu estou muito animado para ver as cenas dos próximos capítulos, porque além de terrorismo, droga e perseguição política, estará nesse plantel, com certeza, dos americanos, a questão da integridade eleitoral